Olá, finda-se este dia. Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez para estes momentos de reflexão bíblica, de aprendizado daquilo que Deus tem para nós na sua palavra e pela sua palavra. Sou grato a você que tem nos acompanhado, compartilhado, e a você que ainda não se inscreveu, faça isso. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, compartilhe, ore por esse ministério e aguardo você também no meu Instagram, @Reverendo Cláudio. Ao final dessa noite, quero conversar um pouco com você sobre as estações da vida. Cada um de nós passa por diversas estações na vida. Falamos na primavera da vida, no outono da vida, no inverno da vida. E o Salmo 71 nos apresenta a oração de um ancião, de um idoso, reconhecendo o seu estado, a estação da vida na qual ele se encontrava e reconhecendo também a sua carência e a sua dependência de Deus. Em todas as estações da vida pelas quais passamos, com certeza enfrentamos crises. E isso não é específico de algum grupo. Todas as pessoas enfrentam crises nas estações da vida. Mas a grande questão, e é aí que o Salmo 71 entra, a grande questão é como reagir às crises. E nesse sentido, o Salmo 71 nos ajuda a saber como reagir às crises. No salmo em questão, o Salmo 71, o pano de fundo pode ser visto com base nos versículos 4 e também 9 a 11, pelo menos. Diz assim o salmista na sua súplica: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Parece coisa dos nossos dias. Injustiça, crueldade, violência exacerbadas. E o salmista clama ao Senhor por livramento. Também os versículos 9 a 11. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Percebem? O salmista reconhece que a velhice é um tempo em que as forças escasseiam, em que a fraqueza começa a aparecer e às vezes a dominar. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Certamente que também já nos sentimos assim. Mesmo aqueles que ainda não chegaram à velhice, certamente já se sentiram perseguidos, ameaçados, e na boca daqueles que são inimigos nossos, Deus nos desamparou. Quando nos vemos enfraquecidos, desencorajados, atemorizados, e é nesse contexto que o salmista eleva a sua súplica
a Deus, clamando por socorro, clamando por livramento, clamando por ajuda. E assim ele vai nos ensinar como podemos e devemos reagir às crises. E eu salto lá para o versículo 14, quando o salmista diz assim: quanto a mim. Primeiramente ele fala dos inimigos, dos que o perseguem, daqueles que o ameaçam, que o insultam, e agora ele, na sua conversa íntima com Deus, diz: quanto a mim, o meu posicionamento é este: esperarei sempre. E aqui está a primeira indicação de como devemos enfrentar, reagir às crises, com confiança, com esperança. Quanto a mim, esperarei sempre. E por que o salmista faz esta declaração? Porque ele conhece o seu Deus, ele tem experiências com o seu Deus, várias e várias experiências. Quando enfrentando outras crises, foi socorrido pelo seu Deus, foi visitado pelo seu Deus, foi ouvido em suas súplicas pelo seu Deus. Por isso ele pode dizer: quanto a mim, esperarei sempre. E lá no versículo 5 ele já antecipava essa atitude, essa reação, aquele contexto crítico, quando ele diz, falando a Deus: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Não esqueça, ele agora está na velhice, na estação, no inverno da vida, mas desde a sua mocidade, ele declara ao seu Deus que nele, Deus, tem esperado, tem confiado, pois Deus, diz ele, é a sua esperança, a sua confiança está no seu Deus desde a sua mocidade. Esperança que nunca foi frustrada. Também no versículo 20, o salmista diz: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Ele reconhece e acata para si a soberania de Deus, quando diz a Deus: tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Ele sabe que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Mas ele diz também, expressando mais uma vez a sua esperança, a sua confiança no Senhor: tu me restaurarás ainda a vida e de novo. Ou seja, outras vezes Deus já havia atendido ao seu clamor, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Portanto, devemos reagir às crises com esperança, com confiança, renovadas no Senhor. Mas no versículo 14, o salmista nos dá uma outra indicação a respeito de como devemos reagir às crises. Ele diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Expressão de louvor, louvor antecipado, partindo de quem confia em Deus, de quem espera em Deus, de quem conhece a Deus, de quem tem experimentado continuamente, desde a sua mocidade, o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então só pode louvar a Deus. É alguém que tem a alma cheia de louvor, de cânticos, de exaltação. E te louvarei mais e mais.
Lá no versículo 22, ele diz assim: eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Não é apenas cantar, mas é louvar com fervor, com alegria, com exultação. Também exultará a minha alma que remiste. O salmista fala de salvação, fala de livramento, fala de novidade de vida. E tudo isso ele atribui ao seu Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, conforme João capítulo 16, verso 33, que no mundo passamos por aflições, enfrentamos crises. Mas ele diz também, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhando para Jesus, confiando em Jesus, esperando no Senhor, nós podemos enfrentar toda e qualquer crise. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Tudo posso. Ou seja, posso enfrentar qualquer tipo de crise, qualquer tipo de ameaça, qualquer inimigo, nada disso poderá me destruir, pois eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu louvo a Deus. Ele é a minha esperança, nele ponho a minha confiança desde a minha mocidade. Como devemos reagir às crises? Com confiança, esperança e também com expressões de louvor. E finalmente, devemos enfrentar, reagir às crises, dando o nosso testemunho a respeito do que Deus fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Versículo 15 do Salmo 71. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo, ou seja, permanentemente, os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. São tantas bênçãos, são tantas maravilhas, são tantas intervenções benfazejas, abençoadoras de Deus na nossa vida, em meio às crises ou nos tempos de bonança, que não temos como contar. Contaríamos e jamais chegaríamos ao fim nessa contagem das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus nas nossas vidas. Os apóstolos, quando foram presos e levados perante o Sinédrio, conforme Atos capítulo 4, versículos 18 a 20, foram ameaçados, foram açoitados e proibidos de falar, de ensinar em nome de Jesus Cristo. E eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nada poderá nos calar. Nesses tempos difíceis que vivemos, diante de tantas ameaças, nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus, louvar a Deus e dar o nosso testemunho a respeito de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Devemos atender ao convite que nos é feito pelo salmista no Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Não se atemorize, não se desespere,
mas confia em Deus, espera em Deus, louve a Deus e dê o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Pai querido, Pai amado, graças te damos pela tua palavra que nos traz esperança, que renova e aumenta a nossa fé no Senhor, na tua palavra. Obrigado porque, mediante a tua palavra, nós sabemos como enfrentar, como reagir às crises nas estações da nossa vida. Em todo tempo, o Senhor está conosco, jamais nos desamparará, nunca nos deixará. Faze-nos sempre lembrar destas verdades gloriosas. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Finda-se este dia, um bom descanso para você.